Vamos fazer uma abordagem hoje de dois assuntos de suma importância, que é sobre a igualdade e a liberdade. Nós vamos basear num grande pensador chamado italiano, ele é um pensador italiano chamado Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio ele faleceu em 2004, mas deixou inúmeros livros e um conhecimento do qual nós não podemos dispensar, e a leitura dos seus livros podemos até salientar que são obrigatórias para que nós possamos ampliar o nosso nível de consciência. E quando nós falamos igualdade e liberdade, nós temos que fazer uma distinção muito grande entre os dois termos. Igualdade é um termo utilizado para o aspecto social, para o aspecto da coletividade. E quando nós falamos em liberdade, nós estamos tratando de indivíduo, de pessoas. Para a melhor compreensão, quando nós nos referimos à igualdade, estamos falando que uma sociedade é igualitária. E são valores a serem conquistados por uma população, por uma coletividade, por um agrupamento humano. Quando nós nos referimos à liberdade, nós estamos falando sobre o indivíduo, sobre a pessoa, que o indivíduo é a pessoa que deve conquistar a sua liberdade. Então, esses dois termos são distintos, enquanto a igualdade é para ser conquistada pela sociedade, a liberdade é um trabalho para ser estruturado pela própria pessoa individualmente. Agora, vamos conversar agora sobre a igualdade, porque quando nós falamos igualdade, existem vários vieses de igualdade. E nós devemos tomar consciência destes vieses de igualdade. O primeiro viés da igualdade é igualdade diante da lei. O que é igualdade diante da lei? Todos são iguais perante a lei. Se nós temos um presidente que diante da lei ele tem determinados privilégios, então na sociedade não existe igualdade diante da lei. Se numa sociedade as pessoas que têm um curso superior, eles no momento que eles cometem um crime, preso em flagrante delito, eles vão para uma cela especial, não tem igualdade diante da lei. Quando um deputado, um senador ou um político qualquer comete uma ação penal e ele tem determinados privilégios, nós também não temos igualdade diante da lei. O que é igualdade diante da lei? Igualdade diante da lei, se um presidente da República cometer um crime, ele vai ser punido igual uma pessoa que não tem nenhum cargo, uma pessoa pobre, destituída de todos os recursos econômicos, vai ser punido. Os dois são iguais perante a lei. Então, quando nós estamos comentando sobre igualdade, no Brasil nós temos que progredir muito para que a nossa sociedade seja uma sociedade igualitária perante a lei. O segundo viés da igualdade é a igualdade de oportunidade. O que é a igualdade de oportunidade? Vamos dar um exemplo para que nós possamos compreender. Tem um concurso no Itamaraty, ou na Fundação João Pinheiro. Quem é que vai entrar neste concurso? É aquela pessoa que cursou uma escola particular e dentro das escolas particulares, uma escola particular de alto nível.
geralmente estão situados nas grandes capitais e são escolas pagas e com altos valores. E uma pessoa que estudou no interior, numa escola pública, ela vai ter pouquíssima oportunidade de amanhã entrar no Instituto Rio Branco ou no instituto, ou fazer um concurso numa carreira diplomática, ou fazer um vestibular numa federal, num curso de medicina. Então, o que é igualdade de oportunidade? O que é igualdade de oportunidade? Para que nós tenhamos igualdade de oportunidade, a primeira coisa é que nós temos que ter somente escolas públicas e todas elas com bons professores. E aí todos terão igualdade de oportunidade. Mas não é só isso. Não basta da escola. A criança ou o jovem, ele deve ser canalizado para o estudo, ele deve ter tempo integral para o estudo, ele não pode trabalhar. Então o governo deve dar um subsídio às famílias para que os seus filhos possam estudar. Então nós não podemos ter escolas particulares, e dentro das escolas particulares, cada uma com seu nível, e nós não podemos ter uma escola pública totalmente desqualificada. E além disso, nós temos que dar um apoio a todos os estudantes, todo jovem que está no período escolar, eles têm que receber um subsídio para que eles possam viver com dignidade e possam estudar. E isso vai fazer com que nós tenhamos um Brasil mais digno, um Brasil que tenha condições de crescer e um Brasil que dá oportunidade de igualdade para todos. Hoje nós temos escolas particulares do primeiro grau com mensalidade de R$4.000, R$4.500, R$5.000. Mas a pessoa sai de lá falando inglês, sai falando francês, sai falando alemão e com ótimo nível. E, por outro lado, nós temos uma escola pública no interior, onde não tem professor, onde os professores não estão qualificados, e a pessoa estuda 8, 9, 10 anos e depois não vai ter condições de prestar e de escolher uma carreira digna para que ele possa sobreviver. Então, na sociedade, quando nós falamos de igualdade, nós estamos falando também de igualdade de oportunidade, e todo brasileiro tem que lutar pela igualdade diante da lei e a igualdade de oportunidade. Um outro fator é a igualdade de fato. A igualdade de fato é a igualdade de bens materiais. Não se justifica hoje nós temos uma acumulação de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Então nós temos hoje no Brasil, para não expandirmos para outros países, vamos centralizar a nossa análise apenas no Brasil, pessoas bilionárias e outras pessoas morando em favela, sem nenhuma condição de sobrevivência. Nós temos que tomar consciência que quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você está tirando de alguém. Quanto mais lucro você tem, mais você está prejudicando alguma pessoa na qual você tirou aquele dinheiro para ter a sua lucratividade. Então, um país sério, um país bem assentado, a distribuição de renda é a base para que nós tenhamos uma igualdade, porque nós temos que ter uma distribuição igualitária. Sim, podemos ter a propriedade privada. Todo mundo tem um direito de ter um carro, todo mundo tem um direito de ter uma casa confortável, mas isso é a propriedade individual que tem que ser limitada. Por que nós podemos ter 2, 3, 4, 5 casas, 8 carros, 9 carros, um Learjet e uma pessoa não ter nem onde morar? Então nós temos que ter leis para que a nossa sociedade seja uma sociedade bem estruturada. E isso culmina com uma palavra que Norberto Bobbio diz, que é a sociedade igualitária. O que é uma sociedade igualitária? Uma sociedade igualitária é uma sociedade que tem igualdade diante da lei, é uma sociedade que tem igualdade de oportunidade, é uma sociedade que tem igualdade de fato, numa distribuição igualitária de recursos financeiros, formando então uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham condições de crescer
elaborar o seu próprio conhecimento e viver uma vida digna neste curto espaço de tempo que nós temos aqui na Terra. Um outro viés que nós temos que abordar é a respeito da liberdade. Então, como nós falamos anteriormente, a liberdade é um ato individual. Você tem que estruturar a sua liberdade. Não é a sociedade que vai estruturar a sua liberdade. Não é um outro que vai estruturar a sua liberdade. Você tem que ser uma pessoa liberta. Você tem que estruturar a sua liberdade. Você tem que conseguir a sua liberdade, que é um viés altamente individual. Então, nós temos vários níveis de liberdade. A primeira liberdade é a liberdade de agir. Quando nós falamos liberdade de agir, não é uma compreensão popular que eu vou para onde eu quero. A liberdade de agir é o seguinte: quando você está num emprego que você não gosta, você ter a liberdade de sair daquele emprego. A liberdade de agir é justamente você ter, se você está vivendo com uma pessoa, com um empregador autoritário, a liberdade de agir é você ter condições de largar aquele emprego e arrumar outro emprego junto com pessoas com o qual você consiga viver em harmonia. Liberdade de agir quando você mora dentro de uma casa e é uma casa com um ambiente totalmente degradante e você ter condições de falar: eu vou largar essa casa e vou para uma outra região, vou para uma outra casa, eu mesmo vou estruturar a minha vida. Então, isso é liberdade de agir. É a liberdade de ir e vir, buscando para você melhores condições de vida e condições de você estruturar a sua própria vivência no ambiente que você acha cada vez mais justo e mais digno de estruturar a sua vida. O segundo viés da liberdade é a liberdade de querer. O que é essa liberdade de querer? Nós nascemos, o nosso corpo somático nasce, e a partir daí nós somos invadidos pelas verdades dos nossos pais, pelas verdades da sociedade, verdades culturais, verdades da mídia, e a liberdade de querer é você ter a capacidade de estruturar o seu próprio conhecimento. É você não viver baseado no querer do outro. É você vestir a roupa que você quer vestir. É a liberdade de você estruturar o seu próprio pensamento, de criar os seus próprios significados e não absorver os significados injetados em você por uma cultura, por um marketing, por uma sociedade, pelo seu pai, pela sua mãe ou por uma religião. Então, a liberdade de querer é você se fazer, é você criar os seus próprios conceitos, é criar os seus próprios significados de vida. Depois nós temos uma palavra que Norberto Bobbio diz: liberdade de. O que é liberdade de? É romper paradigmas. Você nasce em uma determinada cultura no qual ele expõe a você a determinada moral. O que é liberdade de? É liberdade de é você ter a capacidade de ir contra os costumes que foram injetados dentro de você.